Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Lespe e você. Eu sou Priscila Silvério e aqui você já sabe, vamos bater um papo com os deputados e deputadas para saber dos projetos, propostas, ações, votações que acontecem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, um parlamentar da Lespe estará aqui com a gente no YouTube e no Spotify para falar sobre assuntos do trabalho legislativo e outros assuntos relevantes também para a sociedade. Estamos mais que perto. Estamos juntos para debater ideias e sugestões para todo o nosso estado. Acreditamos que o diálogo é uma das soluções para o mundo atual e, por isso, pontos diferentes de opinião poderão ser apresentados aqui, mas sempre de forma respeitosa. Bom, hoje o nosso entrevistado é o deputado Maurici, do PT. E aproveito para relembrar você que pode acompanhar o trabalho de todo parlamentar através do nosso site, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e também na TV da Rede Alesp. Vou falar um pouquinho então do deputado agora. Maurici tem 60 anos e está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Nascido em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, iniciou sua carreira política por lá, onde foi eleito vereador e prefeito da cidade. Maurici ainda é jornalista por formação e já foi secretário de Comunicação e de Governo na Prefeitura de Santo André, vice-presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, e diretor da TV Brasil também. Foi presidente da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Deputado, cansei só de falar aqui um pouquinho do seu currículo, porque a gente conversou, ainda tem muito mais. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma satisfação estar aqui com você, com as pessoas que nos acompanham aqui pela Rede Alesp. Eu cansei um pouquinho mais que você, pode ter certeza. Nossa, muitas ações, que o senhor já fez. Conta um pouquinho para a gente quem é Maurici. A gente deu aqui mais um panorama profissional, de certa maneira, né? Mas quem é Maurici? Então, eu sou de Franco da Rocha, que é uma cidade aqui perto, na região metropolitana de São Paulo, no eixo aqui da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Eu tenho o prazer de ser talvez a primeira representação no Legislativo Estadual da minha região. A minha cidade nunca elegeu, a minha região nunca elegeu um deputado de lá, essa é a primeira vez. Isso me traz uma responsabilidade um pouco maior também. Fazia muito tempo que eu não tinha uma vida no Legislativo, né? Minha experiência no Parlamento, como você observou aí, foi em Franco da Rocha de 1989 a 1992. De lá para cá, eu trabalhei praticamente o tempo todo no Executivo, ou na administração direta, na Prefeitura de Franco da Rocha como prefeito. Depois, na Prefeitura de Santo André, onde eu trabalhei como secretário de Comunicação com o prefeito Celso Daniel. Depois, como secretário de Governo, um pouco com ele e a maior parte do tempo com o prefeito João Avamileno. E como executivo de empresas públicas, primeiro na Crasa, em Santo André, depois na TV Brasil, na EBC, e depois na CEAGESP. Fora isso, eu fiquei um tempo na iniciativa privada também, Período anterior à minha eleição de vereador, eu tinha um jornal na minha cidade, na minha região, e depois no Banco Itaú, onde eu fiquei de 1984, eu acho, final de 83, até assumir a Prefeitura de Franco da Rocha. Trabalhei na área de comunicação lá, como você. Uhum. E, deputado, como foi essa transição para a política? O que motivou o senhor a entrar nessa área política? Principalmente que na sua infância a sua vida também foi voltada para a questão religiosa e até social. Eu não posso dizer que foi voltada para a religiosa. Foi mais ou menos assim, Priscila. Meu pai foi quem me ensinou a escrever e a ler. Então, com 5 anos eu escrevia e lia. Os meninos da minha rua entraram na escola. E meu pai pediu para a professora, falou, olha, ele não tem idade ainda, mas deixa ele frequentar aí e tal.
Por alguma razão, eu passei de ano, passei. Quando eu fui entrar no ginásio, na época tinha ginásio, né? Era 4 anos de primário e depois 4 ginásio. A escola, no ginásio, não me aceitava por causa da idade. Então meu pai me falou assim, olha, você quer continuar estudando? Você já viu que a escola pública não vai te aceitar. Escola particular eu não tenho como pagar, e nem tem aqui na cidade. Se você quiser continuar a estudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar para conversar com o padre. Ele vai perguntar um monte de coisa para você, você responde do jeito que você quiser. Mas no fim ele vai perguntar se você quer ser padre, você fala que quer, tá bom? Eu fiz isso e 15 dias depois eu estava lá no seminário. É claro que depois a convivência, o tempo todo, eu não tinha noção. Não podia dizer naquele momento, um menino de 9 anos, dizer que queria ser padre, né? Mas aí a convivência, os hábitos, as coisas vão te levando para uma maior religiosidade. Agora, é muito curioso essa coisa de religião, porque assim, ó, eu fui batizado, por exemplo, antes de ser batizado na Igreja Católica, eu fui batizado no kardexismo. E a minha mãe e minhas irmãs têm uma convivência grande com candomblé. Então, eu diria que uma síntese, né? Própria do que é a cultura aqui brasileira, eu acho. Essa coisa minha religiosa aí. A questão de entrar na política. Eu saio do seminário, entro na faculdade de comunicação, vou fazer jornalismo na ECA. E com um grupo de colegas que faziam universidade ou com quem eu convivia na época, na minha cidade, a gente resolveu montar um jornal, um grupo de teatro, um cineclube, várias coisas. E eu no jornal. As coisas começam de um jeito, nem sempre terminam, aliás, a maioria das vezes não terminam como começam. Esse grupo foi reduzido, esses projetos foram abandonados em função de um. Esse um foi o jornal. A partir do jornal, da intervenção na política, na vida local, é que eu acabei entrando num partido, disputando uma eleição. Em 82, eu tinha 21 anos, fui candidato a prefeito. Quando você disputa uma eleição, você sempre acha que você vai ganhar, né? Eu achava que ia ganhar, mas fiquei em 7º lugar. Tudo bem. Depois, em 88, eu fui candidato a vereador, me elegi vereador. E foi daí que começou essa coisa. Em 92 eu fui candidato a prefeito e me elegi prefeito. Foi também uma coisa inesperada, eu diria, porque você vê, eu fui eleito vereador, eram 17 vereadores, eu era o único do meu partido, o único da oposição. Eu acho que eu ainda talvez seja o único caso de um vereador que deixou de ser vereador para ser prefeito de prima, assim, na primeira, na minha cidade. Mas não elegeu o sucessor. Curiosamente também a gente não elegeu o prefeito, mas elegeu todos os vereadores da Câmara. Foi uma história interessante. Em seguida eu fui para Santo André. Em Santo André, o prefeito, quando eu estou lá na Secretaria de Governo, o prefeito é sequestrado e assassinado, o prefeito Celso Daniel. Isso me obriga a ter uma convivência maior com a cidade. Eu tive que mudar para lá, mudei fisicamente, mudei meu domicílio eleitoral para lá e por isso abandonei a disputa eleitoral que se dava na minha cidade, Franco da Rocha. Fiquei muito tempo em Santo André. Depois de Santo André, você já narrou aí. Eu saí, fui para a EBC, da EBC voltei para a CEAGESP, depois fiquei 6 anos na CEAGESP, que também é outra coisa inusitada. Ninguém fica mais de 2 anos na CEAGESP como presidente. Pelo menos na história dela recente, desde que ela virou uma empresa federal, o máximo acredito que tenha sido 2 anos. Eu fiquei 6 anos. Então tem essas coisas aí, alguns desafios que você vai pegando para assumir. Mesmo aí avançando um pouco, quando eu venho para cá, você sabe, né? Eu fui eleito, mas eu não assumi, não tomei posse como os demais deputados e deputadas no período em que todos tomaram posse. Eu tive que fazer mais uma disputa judicial, rever uma situação de umas contas minhas que tinham sido rejeitadas na CEAGESP, que eu tive que rever no TCU, que reconsiderou e aprovou, depois discutir isso no TSE e no final ao STF, ou seja, foi 1 ano e meio fora do mandato. E quando eu chego aqui para o mandato, eu chego no meio da pandemia, no meio da votação do projeto 529 do governo, que aprofundava o desmonte do serviço público. Então eu não tive tempo de me apropriar do mandato, não tive tempo de me planejar. Mais ou menos o mandato foi me levando, né? Não sou eu quem me carrega, quem me navega é o mandato. E o mandato tem sido muito isso, né? As coisas vão aparecendo, você vai tocando e quando você olha para os projetos, para as ações
Você vai ver que é um leque grande de coisas, né? Grande não no sentido de que é maior que o dos outros, não é isso não, mas ele é variado. Uhum. Alguns têm a ver com temas que eu trabalhei ao longo da minha vida, outros não, outros com temas que estão aí, né? Vamos falar um pouquinho desses projetos, porque o senhor tem vários, né? 13 projetos, pelo menos, ali, a participação do senhor, tanto na elaboração, o senhor participou deles. Fala um pouquinho para a gente, então, deles. Eu tenho alguns até para citar, né? Mas até se o senhor quiser, né? Tem o PL 411, tem o PL 389. Um fala, então, do TI Verde, né? A política estadual TI Verde, que é algo bem importante mesmo para nossa sobrevivência, né? Eu acho que são mais, eu acho que são 17 ou 18 projetos de lei protocolados, 4 Aham. aprovados, acho que tem um projeto de resolução e tem um ou dois substitutivos. Eu não vou me lembrar de cabeça, mas é uma produção, eu diria, razoável, até pelo Sim. período que foi colocado. Uhum. Alguns em parceria, boa parceria. Vou falar dos aprovados. O Dezembro Verde foi muito Uhum. interessante. Era um projeto que já estava aí na casa, era de autoria do deputado Alex Madureira, mas ele estava tramitando muito lentamente. A gente retoma, peço para ele a coautoria e avanço com ele, ele é aprovado. Uhum. Isso me abre uma discussão que eu não tinha, não faz parte da minha trajetória, que é a questão do direito animal. Claro, ao longo da vida, pela militância política e social, você vai criando uma concepção sobre o que é vida, né? E ela Uhum. vai se alargando para além da vida humana, a consciência planetária. E aí entra essa questão da preocupação com os direitos animais. De lá para cá, abriu outras frentes, é uma coisa que eu me dedico muito hoje. Tem outros projetos que dialogam com essa preocupação também. Aí você tem um outro projeto que é o projeto do Embu como da Feira do Embu como patrimônio. Isso. Só para a gente retomar aqui, o Dezembro Verde, então, virou a Lei 17.343 de 2021, e agora essa 17.333 de 2021, que declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes. Isso também era um projeto da deputada Alessi Brandão, ele também estava na mesma situação do anterior, ele tramitava lentamente, a gente vai lá, pede a coautoria e acelera, e ele acaba sendo aprovado e é sancionado pelo governador, vira lei. Então isso me abre um diálogo, aí não é um tema novo para mim, a questão da cultura, das tradições, não é um tema novo para mim. Mas, do ponto de vista do território em Budas Artes, me abre um novo diálogo. Uma cidade que eu já conhecia, mas agora tem um carinho muito especial. Tem uma militância maior ali. Hoje mesmo, estamos discutindo lá com o IFAM a questão do polígono de preservação da capela original do Embu das Artes, que está sendo rediscutido. Quer dizer, o que me leva a esse tema é esse carinho que a gente tem a partir dessa retomada aí. Aí você tem um outro projeto dos aprovados, que é o projeto proibindo despejos e reintegração de posse durante a pandemia, também em parceria com a deputada Alessi Brandão, deputado Jorge, doutor Jorge. O projeto foi aprovado, mas ele não foi sancionado pelo governador, ele foi vetado. E, assim, a prática, tanto aqui dentro do parlamento, e não culpo deputados e deputadas, mas a sua lógica, a sua dinâmica, fez com que o projeto perdesse a sua razão de ser por decurso de prazo, né? Porque ele demorou tanto para tramitar aqui dentro, e demorou tanto para ser examinado pelo governador, que ele chega no momento onde acabou a pandemia, ou pelo Uhum. menos o momento mais difícil dela, então ele acaba perdendo o sentido. E o quarto projeto foi aprovado esses dias, que é o projeto de criação de uma política integrada de manejo do fogo como forma de combater incêndios. O que ele tem de novidade? O manejo do fogo como forma de combater incêndios não é uma novidade na legislação brasileira. O que ele traz de novidade, e que São Paulo é pioneiro nesse caso, é o fato de você articular as diversas instâncias estaduais, privadas e do terceiro setor, polícia, defesa civil, Estado, polícia florestal, tal, tal, e criar um comitê de articulação dessas políticas. Então isso é muito interessante. Isso também dialoga com preocupações
territoriais, porque o que nos leva, o que nos motiva a trazer esse debate foi principalmente, para além do aquecimento global provocado pelas queimadas, para além da destruição das florestas, foi um fato mais objetivo aqui, que foi no meu território, que foi o incêndio no Parque Estadual do Juqueri. E é claro, também dialoga com aquilo que eu te falei, que é a preocupação com o planeta, né? Com entender que nós precisamos abandonar a ideia de que nós somos espécie hegemônica, que nós coabitamos o planeta, nós não somos donos dele. Então, quando você pega esses 4 aprovados aí, você vê que eles têm uma lógica entre si. E essa lógica se estende aos demais. Que você vai ver, aí você mesmo falou da política de descarte de equipamentos de informática, que é a TI verde, e outros, que eu não vou me lembrar agora, mas a gente vai falando aí. Contra, né, agressores que cometem crime de maus tratos, né, contra, né, os animais. O projeto de resolução, que propõe a criação de um prêmio, uma premiação para as pessoas físicas e jurídicas que se destacarem na promoção do bem-estar e dos direitos animais, e outros que vão por aí. Deputado, o que a gente vê também muitas vezes aqui dentro do parlamento é que alguns projetos eles demoram muito tempo para serem aprovados, muitos anos, inclusive. O deputado até já sai aqui da casa, já está em outra profissão, às vezes, né? Voltou para a sua profissão, não está mais como deputado, e o projeto ainda está rolando aqui dentro da casa. O senhor teve projetos que foram rápidos, tiveram rápida aprovação. Como que foi essa negociação? Como que foi essa articulação para poder, então, ter esses projetos aprovados? Eu diria que é menos mérito e mais sorte. Eu acho que as estrelas conjuminaram aí na lógica do parlamento. Porque a casa é uma casa muito governista. O governo, no Brasil, mas aqui em São Paulo em especial, tem um peso muito grande. E eu acho que não interessa ao governo a aprovação de projetos de deputados. Interessa ao governo a aprovação dos projetos dele. Por isso os projetos têm uma tramitação lenta aqui dentro. E outra, são 94 deputados, correto? Haja projeto, na verdade, a produção tem que ser muito grande para você contemplar tudo. Então, eu acho que tem essa lógica. E tem uma outra também, Michele, que é assim. Meu pai, que já faleceu há décadas, né? Mas ele dizia o seguinte: meu filho, quem tem a rosca, quem tem a chave de fenda, aperta. Quem tem a rosca, aguenta. Isso serve para a relação entre o parlamento e o governo e o executivo. O governador, o executivo e a bancada do governo têm a chave de fenda. A oposição tenta espernear, tenta suportar isso. Vou te dar um exemplo bem bacana do que eu estou te falando. Hoje de manhã, eu estava lá no estuário de Santos e Cubatão, lá no canal de Piaçaguera, acompanhando a CPI da cava subaquática. Ao mesmo tempo, estava havendo uma inauguração do Conselho Tutelar e de novos serviços do Centro de Integração e Cidadania de Francisco Morato, que é a minha base. Eu fui o deputado mais votado lá. Eu recebi o convite para essa inauguração do cerimonial do governo do estado? Não. Eu recebi da prefeitura de Francisco Morato. Então é assim, o governo faz as coisas e promove quem lhe interessa promover. E certamente não são deputados de oposição. Por mais que essa relação deva e possa ser respeitosa, ela é uma relação dicotômica de situação e oposição. Então, o governo que tem a chave de fenda aperta e a gente tenta se segurar. Dos projetos aí, eu não vou fazer uma hierarquia de valor, mas depende de quem olha, um projeto tem mais ou menos relevância, né? E essa relevância nem sempre está ligada ao mérito dele, às vezes está ligada à oportunidade. Então, se você apresenta um projeto para debate na casa e a conjuntura favorece, eu acho que ele anda mais rápido. Se o tema está em pauta, ele anda mais rápido. Se não está, ele anda mais devagar, para além da lógica do parlamento que eu afirmei. Agora, você me perdoa, você e todos que estão participando aqui conosco, porque essa é uma leitura, uma avaliação de um deputado de um mandato muito pequeno ainda, né? Tem 1 ano de mandato. Talvez eu reformule essa minha ideia
se o povo me der a oportunidade de ficar mais um período. Uhum. Deputado, o senhor é presidente de uma das comissões mais importantes aqui da casa, né? A Comissão de Educação e Cultura. É uma comissão que tem muito trabalho, muitos desafios, né? Os assuntos, eles são muito pertinentes e tem, né, resultados ali na vida de todo mundo, né? Todos os estudantes. Fala um pouquinho para a gente do trabalho dessa comissão, né? O que surpreendeu o senhor dentro dessa comissão e a direção que ela segue. Então, é uma comissão por onde passam muitos projetos mesmo, tá? Muitos Uhum, projetos para serem avaliados. Agora, eu reparo, e ela é tão importante quanto outras comissões. É claro que no limite, Comissão Orçamento e Justiça e Redação acabam sendo mais importantes porque todos os projetos tramitam por ali, né? uhum, Mas Educação e Cultura, como você falou, também é uma relevante de destaque, não só pela temática, pelo que ela significa para a sociedade, pelo que ela significa para o processo civilizatório, para a evolução de todas e todos nós. Mas eu acho que seria mais produtivo ainda se a gente pudesse ter uma relação maior com a sociedade. Talvez a tecnologia nos permita, se a gente insistir em usar, que mais pessoas participem desse debate. Porque, como você disse e eu repeti, são temas tão importantes que quando você faz uma audiência pública e você vê 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas participando, você fica um pouco frustrado. É claro que isso não é só culpa do deputado, no caso eu, ou dos deputados que lidam com o tema. Isso tem uhum. a ver também com a relação que a sociedade tem com o parlamento e com a política, né? Ao longo do tempo, essa atividade política é uma atividade muito desqualificada aos olhos da população. Mas eu acho que a gente precisaria reverter isso. Seria importante que a gente pudesse fazer com que esses debates chegassem a mais pessoas. Vou te dar um exemplo do que eu estou te falando. Nós estamos implantando agora no país e no estado o novo ensino médio. Quando você conversa com educadores e alunos, e pais e alunos, você vê que muito poucos têm noção do que isso significa na vida delas. Do que isso vai significar, por exemplo, do ponto de vista não só da formação dos nossos adolescentes, mas também do mercado de trabalho para professores. Não se tem essa noção. Há pouco tempo aí os diretores das escolas estavam instados, não sei se o prazo já acabou, mas estava no limite, a apresentar as propostas de itinerários formativos para o ano que vem. E boa parte deles não sabiam o que propor, porque isso tem a ver, por exemplo, com a necessidade do mercado de trabalho do entorno das escolas. Não temos pesquisa para isso, estamos no meio de uma pandemia. Como se faz isso? E mais, uma vez implantado esse novo ensino médio do jeito que está, que é uma formação conceitualmente voltada para um mercado de trabalho, como é que ele vai se dar? Primeiro, como é que cursos de 100, 120 horas preparam alguém para algum trabalho, a não ser fazer planilhas de Excel, entendeu? Quer dizer, que Uhum. empregos estão reservados para os nossos jovens, para os nossos adolescentes no futuro, em especial aqueles da rede pública? Porque aqueles da burguesia que pode pagar a escola privada tem como sair dessa, não é? O que está reservado para os nossos trabalhadores e trabalhadoras no futuro? Os piores empregos do planeta. Agora, nós precisamos estar fazendo esse debate. As pessoas precisam estar integradas nisso. Por maior que seja o esforço que a gente possa fazer, o alcance é pequeno. Então, a minha frustração do ponto de vista da comissão é essa. Nós estamos feito o esforço, acho que os deputados todos e deputadas, cada um à sua maneira, cada um com o seu público, cada um com os seus compromissos. Há aqueles que, por exemplo, entendem que a melhor saída para a educação brasileira são as escolas cívico-militares. Há outros que entendem que é a privatização do ensino. Há outros, como eu, que entendem que é a escola pública. Agora, cada um à sua maneira, não estou aqui para julgar ninguém, Uhum. eu acho que eles se empenham. Claro que o resultado é diferente, porque os compromissos e os pontos de vista são diferentes. Sim. Deputado, outro assunto muito importante, o senhor participou também, é na questão da regionalização, né, da cidade, do Estado, né? O Estado tem sido dividido e organizado, na verdade, de uma outra maneira nos últimos tempos. Fala um pouquinho para a gente. Então, um tema que para mim era central e eu tenho me dedicado com pouca oportunidade, porque o governo tem dado pouca oportunidade para a gente, é a questão das regiões metropolitanas.
A minha compreensão é que ao longo do tempo, com a conurbação que vem acontecendo, a esfera de governança municipal não dá conta de algumas questões. Por exemplo, questão de recursos hídricos, questão de mobilidade, a própria questão do SUS, saneamento, a instância municipal não dá mais conta. E a instância estadual é muito distante. Então, eu estou entre aqueles que defendem que sejam criadas instâncias regionais de governança com participação da sociedade civil. O governo do governador João Dória tem feito isso, já criou várias regiões metropolitanas este ano e tem mais uma para ser criada. Mas, por exemplo, não retomou o PDUI da região metropolitana de São Paulo, que é a mais importante, que precisa ser debatido. Está parado há anos no governo e precisa ser retomado. O governo criou as unidades regionais de saneamento, por exemplo. Ele criou numa lógica muito mais comercial, que eu também não estou condenando. Mas eu entendo que essas unidades regionais, essa regionalização, teria que dialogar necessariamente com as bacias hidrográficas, porque nós estamos falando de saneamento e água, e teria que dialogar com as regiões metropolitanas. Nós fizemos até um substitutivo propondo isso. E tivemos o cuidado de dialogar com as entidades que trabalham no setor, com a academia, para formatar esse substitutivo. O governo, eu não posso dizer que o secretário Marcos Penido não tenha conversado, ele conversou. Aliás, eu acho o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura um dos melhores secretários do governo João Dória. Mas dialogar é uma coisa, dialogar com ouvidos moucos, ou seja, dialogar porque fala, mas não ouve, não incorpora as preocupações, não adianta. E aí, não vou pesar sobre o secretário, não. Eu entendo que é um problema da lógica de governo, da dinâmica de governo. Nós temos um governador hoje que tem muito pouco respeito pelo serviço público, deseja e expressa a sua intenção de diminuir o tamanho do Estado em favor da iniciativa privada. Agora, quando você ataca, e ataca não é no sentido de selvageria, não. Quando você tenta destruir o Estado, destruir os serviços públicos, desqualificar o serviço público, na prática, você está atingindo a população mais vulnerável, que é quem precisa do serviço público. Vamos voltar à questão da educação? Então, na escola pública, nas melhores universidades públicas, hoje ainda estão os alunos que vêm da iniciativa privada, da escola privada. Para os alunos do ensino médio público, está reservado a não prosseguimento nos estudos ou as faculdades privadas, que nem sempre primam pela qualidade de ensino. Então, há uma inversão de valores aí que precisa ser resolvida. E o governo não tem interesse em fazer isso, pelo contrário. Então, na dinâmica desse governo que nós estamos aí, o diálogo é nenhum. Se não tem nenhum conosco, que somos deputados, como é que vai ter com o resto da sociedade? Não tem. Deputado, um outro assunto aqui, o senhor até já falou sobre a CPI das cavas subaquáticas. Uma das funções até do Legislativo é fazer essa investigação, né? E hoje o senhor foi, junto com outros deputados, em loco. Conta um pouquinho para a gente o que foi visto lá, o que essa CPI já conseguiu caminhar. Então, a CPI ainda caminhou pouco. Por quê? Porque ela ouviu a CETESB, que licenciou o processo da cava. E ela fez essa visita, não vou dizer em loco, porque a cava é subaquática, né? Mas sem loco não teríamos que ter mergulhado. Mas a gente visitou o espelho d'água, os deputados tiveram a oportunidade de entender o que é o canal de Piaçaguera, o porquê que ele precisa ser dragado, o porquê que os detritos... Agora, nós precisamos entender o seguinte: por que a técnica escolhida para lidar com os resíduos tóxicos foi esse da cava subaquática, entre outras que existem. Foram razões econômicas? Foram razões ambientais? Como é que foi o processo de licenciamento isso? A CETESB licenciou? Licenciou. Mas me parece que há uma demanda judicial na Justiça Federal a respeito disso. A SPU, que se eu não me engano, volto a dizer, se eu não me engano é responsável pelo espelho d'água, participou. O IBAMA teve alguma participação nisso? Eu fico preocupado porque quando começou esse processo, o secretário era o ministro Ricardo Salles, que, enfim, não é notoriamente conhecido por alguém muito preocupado com a questão ambiental.
Então, isso me deixa um pouco desconfiado. Agora, eu vou confessar a você, não é que o deputado precisa ser especialista, ele não precisa ser, ele precisa ter sensibilidade, compromisso e vontade de trabalhar. O resto é organizar a sua assessoria, estudar, certo? E organizar a sua agenda. Mas eu até 20 dias atrás não tinha a menor ideia do que seria uma cava subaquática, só tinha ideia do que era o estuário de Santos. Estou estudando, reorganizei minha agenda, minha assessoria, estou estudando o tema para trabalhar. Agora, temos que convocar os ambientalistas que têm apresentado razões para imaginar que o potencial de poluição do estuário é grande com essa técnica de cava. O presidente Barros Munhoz já está com os requerimentos e conversando, ele me disse que vai chamar todos eles para falar aqui na CPI. Precisamos ouvir os pescadores. A empresa que nos acompanhou hoje lá faz um discurso correto, se escuda no que ela entende que sejam as técnicas modernas de monitoramento. Tudo bem, tem o laudo da CETESB, eu não tenho razão nenhuma para acreditar que a CETESB não seja uma empresa séria, pelo contrário, ela tem se mostrado muito rigorosa em vários licenciamentos. Não tenho razão para desconfiar dos técnicos que lá trabalham, pelo contrário. Agora, precisamos ouvir o contraditório para poder chegar a uma conclusão. E aí nós estamos ainda muito cru, temos que caminhar muito nesse sentido. Bom, deputado, a gente está chegando já no finalzinho do nosso podcast, da nossa conversa. Quero agradecer a participação do senhor hoje aqui. Foi um prazer, né, conhecê-lo um pouco mais, saber um pouco mais do seu trabalho e desejar também boa sorte para esse período que ainda tem até finalizar ali o mandato. Tá bom, Michele. Obrigado pela oportunidade. E no fim, eu achei que a gente não ia ter assunto, mas eu não parei de falar desde a hora que eu entrei aqui, você viu, né? Obrigado a você, obrigado a vocês aí, os técnicos que nos acompanharam e as pessoas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Grande abraço. Eu que agradeço. Bom, então, deputado agradeceu, eu também agradeço a sua audiência e para também saber de todas as atividades, é só entrar nas nossas redes sociais. Tem tudo lá no YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Quer saber do que acontece dentro do Parlamento Paulista? É só entrar nas nossas redes sociais e saber de tudo que acontece aqui dentro. Sempre tem um jornalista para te apresentar. Nosso podcast fica por aqui. A gente se encontra. Tchau, tchau.